eu adquiri um hábito de estar sempre junto de pessoas muito melhores que eu, sabe? Eu gosto de estar perto de gente que é melhor que eu. Só que quando eu compartilho de um churrasco, eu gosto de estar perto da minha família, cara. Então, assim, eu troco qualquer personalidade para estar com meus filhos, com minha esposa, com meus pais. Assim, eu gosto de fazer churrasco para eles, sabe? E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e o último episódio do ano de 2023, cara. Então, antes de começar esse episódio, eu quero te agradecer imensamente por tudo que você aí do outro lado, por todo o tempo que você dedicou para mim aqui, para todos os convidados que passaram pelo AgroResenha. Esse podcast aqui, ele não seria absolutamente nada sem você, cara. Sem você me acompanhando e acompanhando a história de gente que faz acontecer aqui no agronegócio, tá certo? Eu não fiz uma entrevista, não fiz um episódio super especial nesse fim de ano, mas recentemente eu gravei uma live, na verdade, com meu amigo Antony Moreira, lá no LinkedIn, e de alguma maneira aquela live ali foi muito legal, porque ele trouxe vários aspectos meus, desde a minha infância, da minha adolescência, de como a gente foi trabalhando ao longo do tempo até criar o AgroResenha e, enfim, hoje ele se tornar um negócio. Então quero deixar para você essa live aqui, né, um pouco da história do Paulo Ozaki, um pouco da história do AgroResenha e também para você conhecer o trabalho fenomenal que o Antony Moreira, ele tem feito lá no LinkedIn, cara. Ele é um top voice do LinkedIn e, pô, tem um conteúdo super bacana, uma newsletter super legal e que você deve acompanhar também o perfil dele lá no LinkedIn, cara. Então vou deixar para você esse último episódio de 2023. E, como você já sabe, aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse episódio aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca para fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Influência Agro, onde todas as quartas-feiras nós mergulhamos no mundo do agronegócio com convidados incríveis. Aqui mesmo no LinkedIn, às 20 horas. Eu hoje, Tony Moreira, tô com essa voz de pato choco, mas não vai ser por isso. Tô vindo aqui de um resfriado que eu vou me deixar vender e perder essa oportunidade de ter esse papo bacana com a estrela da noite. Hoje a gente vai ter aquele bate-papo do jeito que a gente gosta. Um bate-papo leve, inteligente e descontraído. Que pra mim, né, eu falo que literalmente ela é uma referência na comunicação no agronegócio. Eu carinhosamente lhe chamo de o samurai do podcast agro. E não é só de comunicação que o homem é bom. Eles manjam um vasto conhecimento em gestão de pessoas, gestão de projetos, tem mais de 15 anos aí de atuação no mercado, conhecendo os 4 cantos do país, desenvolvendo o seu trabalho com excelência. Mas eu não vou ficar queimando largada aqui não. Então com vocês, Paulo Ozaki. Grande Antony Moreira, como é que você está, meu amigo? Obrigado pelo convite aí para compor aqui ó, o dispositivo, né, como diz os outros. Contigo, cara, obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho, né, que você tem realizado aí esse ano, foi um ano muito legal aí para você, né, cara, e compartilha aí desse momento aí contigo, tá certo? E vamos falar, vamos bater papo. Maravilha, o Paulo é um querido, galera. Esse Paulo era para ser um dos convidados ali junto com o Ben no primeiro episódio do
Influência Agro, né? O Paulão sempre carinhosamente cuidou aqui do meu trabalho, sempre ali no LinkedIn, me dando força, me dando motivação e sendo uma referência da comunicação no agro. Eu sempre olhei para o Paulo, de como o Paulo se comunica, de como ele desenvolve o trabalho dele. Então, ter ele aqui no 14º episódio do Influência Agro, encerrando esse ano, que foi um ano muito abençoado de trabalho, graças a Deus, é uma honra muito grande de tê-lo aqui, Paulo. Então, eu sei que já te disse nos bastidores, mas também não posso deixar de explanar a minha eterna gratidão a ti aí e por toda a inspiração que você traz ao meu trabalho. Obrigado mesmo de coração. Imagina, cara, tamo aqui pra ajudar, cara. Pra cima. Influência Agro não tem nada meio que pré-montado aqui só, né? O Tony, ele começou a criar os conteúdos dele no LinkedIn ali da maneira que ele acreditava que tinha que ser. Foi assim que o Tony conseguiu furar a bolha, que eu venho conseguindo furar a bolha. O Influência Agro é uma extensão dessa agulha, né? Então, em vez de eu trouxer um tema aqui, vamos falar sobre podcast, ou vamos falar sobre inovação agora, para o seu novo momento, que a gente vai deixar isso um pouquinho mais para frente. Não, a Estrela da Noite não é o que o Paulo faz. A Estrela da Noite é o Paulo Ozaki. E para falar sobre a Estrela da Noite, eu gostaria de saber de um pouquinho lá atrás, até porque você é jovem. Então eu queria saber como que foi a infância do Paulão. Se o apelido realmente era Paulão, se era Paulinho, como que era o Paulo lá na infância, da onde que é a origem do Paulo, né, de que cidade, de qual estado, se era uma vida já no meio que no agronegócio ou na comunicação. Conta pra gente como que foi a sua infância, Paulão. Não, eu sou natural de Mato Grosso, de Cuiabá, né, aqui em Mato Grosso, onde eu resido hoje até, inclusive, voltei pra cá, né, venho de família de produtores rurais aqui no estado, então meu avô foi pecuarista, foi agricultor aqui no interior de Mato Grosso, né, a parte da minha mãe, né, meus avós por parte de mãe, meus avós por parte de pai eram comerciantes, né, trabalhavam em São Paulo vendendo rosa, né, no Ceasa, então de alguma maneira era ligado também. Para quem quiser saber um pouco dessa história, tem um episódio especial, o episódio número 250, se eu não estiver enganado, ou 200, que eu entrevistei minha mãe e meu pai, inclusive. Só isso, hein, então, gente? Eu venho... Só 250. Cara, esse episódio foi muito lindo, cara. Esse episódio foi o 250. Imagina se o homem não tem trabalho, hein? Imagina se o homem não tem bagagem. Cara, já são alguns episódios aí, né? E assim, a minha vida aqui em Mato Grosso, apesar de eu ter tido uma vida urbana, né? Meu pai e minha mãe não têm atuação direta no agro, né? Eu acabei sendo um rapaz urbano, né? E ia pra fazenda nos feriados, finais de semana, né? Aqui em Mato Grosso ia pra fazenda dos meus avós, então festas, fim de ano e tudo mais, a gente passava lá na fazenda, né? Então assim, sempre foi parte integrante da minha vida, apesar de eu não morar, né, não estar vivendo esse ambiente todos os dias. Então eu cresci aqui em Mato Grosso, e quando eu fui fazer vestibular... Qual cidade de Mato Grosso, Paulão? Eu nasci em Cuiabá, morei por muito tempo em Rondonópolis, depois voltei a morar em Cuiabá, no final do ensino médio, né? E aí, em 2004, eu fui morar em São Paulo, eu fui fazer cursinho em São Paulo, e aí lá eu decidi que eu queria fazer agronomia, não lembro exatamente por quê, mas eu acho que eu devo ter refletido muito a minha vida pregressa, né? E pensei, bom, acho que a agronomia pode ser um bom caminho, tanto que em 2005 eu entrei para agronomia em Piracicaba, né? Passei na Exalc, da Universidade de São Paulo, então estudei agronomia lá na Exalc, que é a melhor escola de agronomia do país. Isso que eu ia falar, é a matriz ou é a filial? Nada bairrista. Nada bairrista, mas então assim, foi um período de enorme crescimento, né? Primeiro porque eu saí da asa de casa, né? Da aba dos pais, fui viver sozinho muito cedo, né? Com 17 anos eu fui viver sozinho em São Paulo, depois fui para Piracicaba, e ali foi um mundo, um universo completamente novo, né, cara? Então ali foi onde eu aprendi, né, a parte técnica mesmo em si, né, que a universidade nos ensina, mas muito mais do que isso. Eu morei em república, algo que me ajudou muito, né? Morar com pessoas diferentes, com criações diferentes,
diferentes. Apesar de parecer que é uma bagunça, né? Lá em Piracicaba as repúblicas elas têm uma tradição de se manter ao longo do tempo. Então a minha república, que ainda existe, ela foi fundada em 1978, então você carrega uma história também, né? Então, à medida que o tempo passa de república, você vai cuidando da casa, vai cuidando dos mais novos, né? Então, todo esse período foi muito importante para o meu crescimento pessoal, assim. E soma-se a isso a predisposição que a Exalc tem de, além de ter as aulas, né, que é o comum, a gente tem muitos grupos de estágio. Então, eu fiz um estágio em zootecnia, no Clube de Práticas Zootécnicas lá, que é um grupo de estágio, e que eu aprendi a trabalhar, né, cara? Aprendi a trabalhar em equipe. Acho que talvez a minha formação na Exalc tenha sido 90% em relações humanas e relações de trabalho e 10% em relações, né, interpessoais e 10% em sala de aula, assim, né? Que eu acho que... E é muito bom, né? É um ensino muito, muito foda, assim, né? Mas acho que ali foi onde eu aprendi a conviver com gente, conviver com pessoas, trabalhar, ser responsável, né? Ter humildade, enfim, todas essas questões. E aí dali eu comecei a trabalhar, já na época da faculdade, eu continuei fazendo estágio e tudo mais, e aí eu fui efetivado no estágio que eu trabalhava, que era no Centro de Pesquisas em Economia Aplicada, o CPEA lá, né? Então eu trabalhei com o mercado. Mas segura aí. Vamos, que essa parte aí é uma parte boa, mas tem coisas que eu quero ainda te perguntar um pouquinho ali atrás, Paulão. Beleza. Vamos lá, papai trabalhava ali na era com gado, era com soja? Não, meus pais não trabalham no agro, né? Meu pai sempre trabalhou a vida inteira no universo das telecomunicações, e minha mãe foi funcionária pública, né, no Detran por muitos anos. Entendi. Quem trabalhava no campo era meu avô, os né? avós. Meu avô, meus tios, isso. Entendi. E ali você não tinha nenhuma aproximação junto com eles, gostava daquilo ali, Paulão? Olhava para aquilo ali, não, tipo, com amor ou não? Tipo, era meio que tô visitando a casa do vô só. Eu não vou mentir, sabe? Que tem o pessoal que vem e fala assim, não, que eu sempre fui apaixonado pelo agro. Não, cara. Sou agro desde sempre. Eu ia passar férias, cara. Não, eu ia passar férias e nesse ambiente... Era um ambiente muito normal, entendeu? Sim, vou pra fazenda. Tô na fazenda dos meus avós e vou curtir o momento ali com a turma, né? Mas não era assim, não, o agro... Nem olhava pra isso. Minha vida, eu sou apaixonado. Não, pra mim era uma coisa corriqueira. Ir pra fazenda era uma coisa corriqueira, né? E acho que esse gosto, ou enxergar o agro como uma coisa integrante da minha vida, foi uma reflexão que eu fiz depois que eu saí de lá, que eu fui para São Paulo, que eu prestar vestibular, que eu falei, sempre tive relação, né, com a fazenda, aí fiz uns testes vocacionais lá, de alguma maneira, assim, os primeiros que eu fiz deu outra coisa, nada a ver, e aí eu falei, eu gosto de matemática, gosto de biologia, acho que pode ser, né, e foi mais ou menos por aí, cara, mas assim, entendi. Não é assim, não foi uma epifania, meu Deus, como eu amo o agronegócio, não, cara. Foi uma coisa assim, muito, muito prática. Tirando essa vertente do agro, né, vindo para a vertente da comunicação. Ali na infância, você já era um garoto tagarela ali, ou era um menino tímido? Já enxergava uma veia para essa parte comunicativa que você exerce tão bem hoje? Não, negativo, cara. Nunca fui essa pessoa, assim. O que eu sempre fui uma pessoa gregária, né? Sim, sempre fui um menino gregário. Então, eu sempre fiz amizade muito fácil, mas nunca fui a pessoa que puxava a frente, que falava em público. Não, isso não. Eu sempre fui uma pessoa muito mais reservada. Entre os amigos, né? Aí a gente fala um pouco mais, né? Mas até hoje, se você me vê num lugar onde tem muita gente, eu normalmente vou estar quieto num canto. Eu não sou o cara... como é que eu vou dizer? Que tem aquela presença, né? Que todo mundo, meu Deus, vamos conversar. Não, cara, eu não sou essa pessoa. Nunca fui, acho que nunca serei. Mas sempre fui uma pessoa muito reservada nesse sentido. Mas sempre fui uma pessoa muito gregária. Exatamente. Assim, o que me ajuda é que eu sou uma pessoa gregária, entendeu? Você for um cara de grupo, tá ligado? Então, é isso que é engraçado, né? Porque quem te observa nas redes sociais, o seu trabalho, o jeito que você fala, toda a sua simpatia, como você mesmo bem tá colocando, né? Esse seu jeito agregador de ser, não imagina que você seja esse cara um pouco tímido, né? Imagina totalmente o contrário, né? Então, é muito bacana nisso. E daí, beleza. Tímido e chato, viu? Minha esposa fala que eu sou chato pra caralho.
caralho. Ah, é? Ah, mas deve ser mal disposto então, porque a minha não fala diferente, Paulão. Tô falando isso porque ela não tá aqui, né? Mas tá bom. É, lógico. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho, ó. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Daí avançamos, fomos para agronomia, começamos a fazer a faculdade ali. Em algum momento, pensou em mudar de curso? Pensou em mudar o trajeto? Não, cara. Não. Na verdade, assim, o início da agronomia, ele é muito chato, né? Assim, acho que como todos os cursos superiores, né? Aquela coisa de base. Então, assim, o início foi muito conturbado porque, você é apresentado uma série de coisas que não existiam na sua vida até então, né? Festa, cachaça, essas coisas, né? Então, eu acho que foi mais difícil essa adaptação, tanto que no meu primeiro ano mesmo assim, eu não fui um bom aluno, né? Fui até um aluno bem ruim, na verdade. Mas é bom para você se amadurecer, né? Entender como é que funcionam as coisas e tal. Mas pensar em desistir, não, cara. Porque, assim, querendo ou não, eram temas, né, que eu gostava, cara. Se você for pegar para analisar a grade curricular no primeiro semestre, no primeiro ano, é uma grade curricular legal. Você olha de longe, isso é legal. É que fazer é chato, né? Mas o tema é bacana, entendeu? Então, assim, pensar em desistir, acho que não. Talvez em algum momento ali, negócio chato e tal, mas desistir, acho que nunca passou pela minha cabeça, não. Maravilha. E você lembra alguma coisa bacana que aconteceu nesse... São quantos? 5 anos, Paulão? Agronomia? A universidade, a agronomia são 5 anos. O pai aqui fez em 6,5, né? Por vários motivos. Quis aprender um pouquinho mais, né, Paulão? Quis ficar um pouquinho mais ali, aproveitar a universidade, né? E você lembra de algo bem bacana que aconteceu nesse período de faculdade, assim, Paulão? Pode ser, não sei, que nem você começou a falar ali, né, do primeiro trabalho, já voltado pro agro, ou algum projeto que você apresentou na faculdade, sei lá, algum título, alguma coisa que aconteceu bacana que você lembra nesse período? Tony, na verdade, assim, cara, tiveram várias coisas que aconteceram, né? Assim, uma coisa que é interessante, eu lembro até hoje do primeiro salário que eu tive, a primeira bolsa que eu recebi, que era assim, eu sou de Mato Grosso e morava em Piracicaba. Então, eu não ia muitas vezes para casa. Diferente de quem mora lá em Piracicaba e, tipo assim, mora em São Paulo, mora em Ribeirão, em Campinas, né? Que aos fins de semana, na sexta-feira, o pessoal ia para casa dos pais, né? E aí no domingo à noite tava de volta ali para as aulas. E eu não, né, cara? Eu morava em Piracicaba e ficava lá ad eternum, né? Porque não tinha nem casa, não tinha nem parente perto. E esse estágio que eu comentei com você que eu fazia, que eu entrei no meu terceiro ano de escola, ele era um estágio muito, como é que eu vou dizer, muito rígido, né? O trabalho era grande. Então, assim, só pra você ter uma ideia, o CPZ, antes, as aulas começavam 7h30. A primeira aula começava, 7h30, acho que 8 horas. 6h30 a gente tinha que estar na fazenda da escola para dar leite pro bezerro, fazer o arraçoamento das vacas, né? E fazer o manejo ali que a gente tinha que fazer. E todo dia, depois da aula, às 18, a gente ia de novo, dar leite pros bezerros,
fazer todo o manejo, estruturar toda a parte técnica ali. Então, assim, era um estágio pesado, sabe? Para um aluno de graduação é um estágio pesado. E a gente, nesse grupo, nós tínhamos era um final de semana por mês de folga. Então, os outros 3 finais de semana a gente trabalhava, né? Então, a gente ia se revezando. E como eu ficava lá direto, tava ali, gostava. Na época eu trabalhava com leite, né? Tirava leite e tal. Tinha um professor, né, que cuidava ali da fazenda da escola, que ele me sugeriu. Ele falou assim, eu tô abrindo um projeto junto com a FEALC, né, que era a Fundação de Estudos lá, e tem uma bolsa para um aluno que quiser nos ajudar, né? E até o Coelho, o nome dele é Marco Penati, esse professor. E ele falou, você não quer tirar leite? Eu falei, professor, eu quero, só que eu tenho estágio, né? Eu tenho só um final de semana por mês. Ele falou, não, isso aí é um trabalho para você fazer um final de semana por mês. Então, assim, na minha folga eu trabalhava. Né? E eu lembro até hoje, cara, que assim, a primeira bolsa que eu recebi, assim, era uma bolsa de R$250. Eu já acho que eu tava no 4º ano, 5º ano. Cara, e aquela bolsa, assim, foi um negócio fora de série, tá ligado? Que eu falei assim, puta, velho, olha só que doido, né? Tá dando dinheiro mesmo, né? Começou a dar dinheiro agora. Cara. E, porra, 250 pila, tá ligado? Assim, a dinheiro de hoje, sei lá, ia ser R$500, R$600, né? Mas aquilo ali foi um negócio que marcou bastante, cara, porque eu trabalhava pra caralho, entendeu? Assim, pra um aluno de graduação, eu fazia estágio fora, fazia estágio na escola durante a semana, assim, de semanas eu tirava leite na escola e aquilo ali foi me moldando, né, cara? Então, ali foi onde eu comecei, não que eu comecei, mas eu entendi o valor do trabalho, sabe? Então, acho que esse fato, assim, pra mim foi bem marcante na época. Esses sacrifícios na época de universitário marca a gente, né? Uma forja que a gente passa na nossa vida, que quando a gente para lembrar depois de um tempo, quando a gente tá atuando como profissional, fala assim, pô, valeu a pena. E tem outra questão, né, cara? Até então eu nunca tinha ganhado dinheiro trabalhando. Eu trabalhava de graça, tá ligado? Assim, de graça. Tinha um conhecimento envolvido, né? Hoje em dia o estagiário não quer nem... Se for de graça, o cara não quer trabalhar, né, cara? Nem a pau. Então, hoje é até fácil. Você faz estágio, ganha dinheiro e tal, desde o primeiro ano, se você quiser. Mas naquela época era um pouco diferente. Tem muito estagiário ganhando bem, Paulão. Ou se tem. Eu sei. Se comparar com a nossa época... Eu tenho vários estagiários comigo lá. Ô, Paulão, mas diz aí, agora eu fiquei curioso. O que aconteceu com esses R$250? Foi pro pai e pra mãe ou virou lanche? Nada, cara, ali é interessante porque, na verdade, eu lembro que eu tinha um carro, um Uninho, quadradinho, e eu falei assim, cara, eu vou colocar um som no carro. Então, pro meu primeiro salário, eu comprei um sonzinho pra pôr no carro, cara. Tá certo. Agora, pelo menos, tinha uma distração ali, né? Muito bom, Paulão. Cara, fantástico saber dessa primeira fase, né? De como que as coisas acontecem, de como que era um pouquinho na família, de como que era um pouquinho na sua origem, de como você foi evoluindo ali na faculdade. E é bacana saber disso, porque a gente vai conhecendo um pouco mais sobre você e a gente vai entendendo como que as coisas vão chegando também, né? Como que a nossa dedicação no dia a dia, como que as nossas decisões, os nossos trabalhos levam até mesmo aos momentos atuais que a gente vive hoje. Eu sempre falo que quando a gente às vezes volta lá para trás para a história e vê o nosso momento presente, a gente fala assim, olha, o que eu faço hoje tem muito a ver com determinada decisão do que eu tomei lá atrás, por exemplo, na minha faculdade, né, ou quando eu era mais novo, ou em algum momento que eu conversei com meu pai ou com a minha mãe, mas sempre o que a gente está fazendo no momento atual tem a ver com algo que a gente construiu lá atrás e que às vezes a gente deixa passar despercebido, esquece em algum momento da nossa trajetória, né? Então, obrigado, Paulão, por partilhar mesmo. E agora aqui falando um pouquinho sobre uma introdução à carreira, né? Recentemente, Paulão assumiu aí o AgriHub, né? Então, uma missão gigantesca aí no Mato Grosso. Mas o Paulão também ele é conhecido, né, por sua trajetória aí no podcast. Então, eu queria saber mais um pouquinho sobre essa trajetória, né, que tem mais de 15 anos de experiência aí no agro. Você fundou o primeiro podcast, então você é o pioneiro em podcast do agronegócio brasileiro, né? Ninguém tira esse título seu, o primeiro tá gravado lá, bandeirinha Paulo Zac, com o querido Agro Resenha. Já me perdi em quantos episódios, Paulão, de quantos projetos que tem lá, né? Mas conta pra gente, como que foi essa jornada? Por que o Paulão, lá atrás, escolheu um podcast, né? Como que surgiu a ideia? Diz pra gente um pouquinho sobre o Agro Resenha, Paulão.
Legal, cara. Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar, tive todo esse trabalho no estágio, né, com a área de pecuária, área técnica mesmo, né? Um pouco antes de me formar, eu comecei a trabalhar num centro de pesquisa em economia. E aí, cara, eu comecei a me interessar muito por essa parte de análise de mercado, né? Então, o meu trabalho no CPE se deveu muito esse olhar mais voltado para a gestão, né? E aí eu comecei a gerar, na época, eu trabalhava no CPEA, no mercado de leite, naquela época a gente já gerava muito conteúdo, a gente produzia um boletim mensal, então a gente gerava conteúdo escrito, né? Era um boletim e tal, então a gente escrevia textos e tudo mais. Conheço um cara que tem uma newsletter no LinkedIn. Conheço um cara que tem uma newsletter no LinkedIn. Pois inclusive estamos aí, né? E aí, cara, ali eu comecei a escrever texto, foi quando eu comecei a produzir conteúdo, né? No fim do dia, a gente produzia conteúdo na época, só não chamava assim, né? A gente só não chamava dessa forma. E eu fui me interessando cada vez mais por essa área de gestão e tal, e comecei a fazer mestrado na área de engenharia de produção, isso que tem. E aí eu meio que falei assim, cara, eu nunca tive uma experiência em empresa grande para trabalhar na área técnica. E aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar lá no Pará, cara. Fui trabalhar no Pará, numa fazenda de pecuária lá, uma fazenda grande, que tinha uns 40 mil hectares, e eu ia tocar um projeto específico lá de intensificação pecuária. Não durou muito tempo, porque eu descobri muito rápido que essa não era a minha praia, mas essa ida minha pro Pará, eu digo que uma das coisas que saí de lá com valor foi porque eu conheci o mundo do podcast lá. Olha tinha um só. consultor da fazenda que ia lá, e aí ele me apresentou o que era podcast. Então, naquela época, assim, não tinha internet boa na fazenda, só tinha internet na sede, né? E aí ele me apresentou como é que funcionava, eu baixava os episódios lá na sede e à noite eu escutava os episódios de podcast no dormitório, né? Da fazenda. Olha só. Então foi assim que Você eu lembra comecei qual que era o podcast, Paulão? Lembro, cara, Nerdcast. Olha só, Nerdcast, Nerdcast, cara. que tem até hoje. Tem até Fantástico. hoje, exatamente, um dos mais antigos do Brasil, né? Então foi ali que eu comecei a consumir e tal, no conteúdo, porque assim, na fazenda ou era televisão na parabólica, né? E a internet era muito ruim, né, cara? Então assim, foi ali que eu digo que eu fui pro Pará só para conhecer o que era podcast, né? E eu voltei, trabalhei numa outra indústria de nutrição animal, né? A parte técnica, que é Nutripura, que depois eu vinha trabalhar de novo. Vamos falar sobre ela também. E aí, em 2014, eu entrei no IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Voltei para minha base, né? Que eu gostava de trabalhar com economia, né? Com análise de mercado. E ali no IMEA eu prosperei bastante, cara. Assim, eu aprendi bastante, né? Comecei como analista de bovinocultura de corte, depois passei a gestor de projetos, aí assumi a gerência total ali do Instituto, né? Parte de gestão técnica. E aí, em 2017, já estava na gerência do Instituto, e aí eu fiz um Startup Weekend. Não sei se você já participou de um Startup Weekend. Não. Então, o Startup Weekend é um movimento... Não participei, mas já sei como funciona. Você sabe, né? Sei sim. Então, em 2016 eu participei de um Startup Weekend, o primeiro que teve aqui em Mato Grosso. E, cara, aquilo ali me abriu a mente, cara. Porque a gente fez um negócio em, sei lá, 40 horas, 48 horas, né? Eu falei, cara, eu tô subutilizando a minha inteligência, o meu tempo. E aí, a partir daquele momento, eu fiquei ligado, eu queria empreender de alguma maneira, sabe? Porque eu sempre, a minha vida inteira, eu estudei para ser funcionário, né? E aí, naquele momento, eu entendi que eu podia empreender, sabe? Eu lembro que eu participei desse Startup Weekend, e aí um ano depois eu li o livro do Geração de Valor, né, do Flávio Augusto, e aquilo ali explodiu minha cabeça, né, cara? Eu falei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa, e tinha muitas ideias, muitas iniciativas e poucas acabativas. Já tava e aí, com 2017, quantos anos ali já, Paulão? Cara, acho que eu tinha... Tava na crise dos 30 ali? 28, 29, acho que era por aí. Ah, essa fase, 28 ela mata o caboclo, né? Cara, e aí, cara, aí que foi a loucura. Eu tava escutando um podcast, eu já tinha tido o AgroResenha, ele surgiu como uma ideia de ser um canal de YouTube. E aí eu percebi que o YouTube era foda pra caramba, né? Porra, gravar vídeo, edição, eu não ia conseguir fazer. E eu tava escutando um podcast do Geração de Valor de novo. Aí eu lembro que o entrevistado falou assim, é porque às vezes o que você tá buscando tá na sua frente, cara. Tá assim, pertinho de você. E eu falei, porra, podcast, cara. Eu adoro ouvir podcast. Aí fui buscar lá, não tinha nenhum podcast de agro ainda. Eu falei, é isso.
Comecei. Olha só. Aí foi quando eu comecei. E um mês depois eu já tinha publicado o primeiro episódio. Um amigo meu aqui ele sempre me enchia o saco que eu falava que fazia um monte de coisa e não fazia nada. Aí a gente fez um contratinho ali. Eu assinei o contratinho, que eu ia produzir 15 episódios em 2017. Aí deu certinho, produzi os 15 e nunca mais parei, né? Então foi assim que surgiu o Agro Resenha, cara. Aí, de 18 para 19, eu tava no IMEA, surgiu a oportunidade de trabalhar na Nutripura de novo. Aí eu fui para trabalhar como gestor lá de novos projetos e relacionamento com o cliente e tal. E fiquei lá até 2021. E aí quando o podcast explodiu, cara. Aí explodiu e eu tava trabalhando, sei lá, umas 18 horas por dia. Aí me deu umas crises de ansiedade, fui parar no hospital. Aí eu falei, não dá pra tocar os dois, não. E aí em março de 21 eu pedi demissão da empresa. E sou muito grata no Tripura, cara. Ao Luciano, ao Roberto, que são os sócios. Porque, assim, eles foram super compreensivos, ficaram felizes. E mais do que isso, quando eu pedi demissão, eles se tornaram patrocinadores do podcast, cara. Então, foi uma coisa assim que pra mim foi fenomenal. Até hoje a Nutripura é patrocinador do Agro Resenha, né? E aí agora mais recente, assim, eu tô nessa de empresário, né? Fazer podcast, mas recentemente agora, 5 meses exatamente, eu assumi a superintendência do AgriHub, né? A princípio a turma falou assim, porra, mas você vai voltar pro CLT, que coisa é essa e tal? Eu falei, não, cara, eu vim com uma missão muito específica no AgriHub, que é aproximar, né, a inovação do produtor rural, e no fim do dia tem muita sinergia com o que eu faço no podcast também, que é conexões, né, cara? Não vou passar a vida inteira no AgriHub, desde quando eu entrei, já falei isso pra turma lá, meu objetivo é dar um norte ali, e organizar e fazer as coisas acontecerem, mas o podcast é minha paixão, né? Aí sim, aí o podcast eu sou apaixonado, tá? Esse é um negócio que eu gosto mesmo. Fantástico. Paulão, cara, eu fico imaginando assim, né? Quando a gente faz realmente o que a gente ama, né? Dá pra ver a alegria quando você fala do Agro Resenha, né? Quando você fala do podcast, de fazer isso mesmo, do como você faz. E eu acho que o mais autêntico que um criador de conteúdo ele pode ter e fazer para que o trabalho dele ele seja recorrente e que seja realmente validado, não só por ele, mas pelas pessoas, é ser autêntico, né? Então, assim, o Agro Resenha, por mais que é claro que precisa criar uma estrutura, colocar os patrocinadores, como você mesmo fala, né? A fralda da criança, o leite aí precisa ser pago, né? E tudo mais. Precisa ser pago. Mas assim, quem escuta o Agro Resenha vê que é seu, sabe? É a sua personalidade que tá ali, é o seu jeito, e isso é muito bacana, né? Então, cara, parabéns, que fantástico saber disso. E já te disse, quando eu fui também começar a criar minha começo de criação de conteúdo, né? Eu sou viciado em podcast, escuto podcast o dia todo, né? Então, quando eu entrei no mundo do agronegócio, logo fui lá, podcast agro. O primeiro que apareceu para mim foi o Agro Resenha, começou minha maratona ali. Então, obrigado, porque muito do que eu faço hoje, você pode ter certeza de que é inspirado em Agro Resenha. Então, obrigado mesmo por lá atrás ter começado, porque mesmo sem lá atrás a gente não ter se conhecido antes ainda, quando eu comecei a produzir meu tipo de conteúdo, você foi uma das pessoas que me inspirou pela maneira que você produz o seu. Então, obrigado mesmo de coração. Imagina, cara. E o mais legal é quando o cara que ouve o Agro Resenha cresce mais do que o Agro Resenha, pô. Aí, ó. Bom pra caralho, tá louco. Estamos trabalhando para isso, mas um dia a gente chega lá. Paulão, fantástico, né? Mas ainda falando assim, em produção de conteúdo, você destacou que um dos grandes gargalos também, assim, do agro, a gente sabe que é essa comunicação a comunicação em si, né? Muito se fala. Como que você acredita que o Agro Resenha tem ajudado principalmente as empresas, né? Os empresários a superar esse desafio? Qual que é o objetivo ali do Agro Resenha? Como que você tem posicionado o Agro Resenha para o mercado agro? Cara, o Agro Resenha, ele surgiu desde o início com o objetivo de... Então, assim, como era o primeiro, eu não quis nichar muito, né? Porque naquela época que eu comecei, o agronegócio era um nicho. Só que o agronegócio é grande demais, né, cara? Então, assim, você tem vários nichos e subnichos dentro do agronegócio. Então, quando eu comecei, eu falei assim, eu tenho que fazer um programa em que eu vou
basicamente explicar o que é o agronegócio. Mas como que eu vou explicar? Eu não quero pegar um livro e explicar o agronegócio é isso. Não, eu trago pessoas de diversos universos dentro do agro. Desde antes, dentro, fora da porteira. Se você for parar para analisar, eu sempre trago pessoas que têm algo a ver com o agronegócio, seja institucionalmente falando, vamos dizer assim, como aqueles que não estão necessariamente dentro do agro, mas que têm um impacto importante, seja em pessoas, seja no setor, né? Essa, para mim, foi a maneira como eu encontrei de explicar o que é o agronegócio. Então, a hora que o cara entra no AgroResenha, ele vai ver o cara do defensivo, aí ele vai ver o cara que é produtor, aí ele vai ver o cara do banco, aí ele vai ver o cara do crédito, ele vai ver, sabe? Ele vai ver um influenciador. Então, assim, no fim do dia, a minha ideia é contar histórias de gente do agro que está fazendo acontecer, explicando o que é o agronegócio de uma maneira geral, entendeu? Então, esse foi o recorte de quando eu comecei a produzir o AgroResenha, né? Então, esse é o principal mote do podcast, é contar a história de gente. E, óbvio, esse é o jeito que o AgroResenha começou, o jeito que eu toco ele até hoje. Se você pegar os episódios regulares, né, que são semanais, que foi como tudo começou, ele tem essa pegada sempre, que é contar a história de gente e, óbvio, trazer a experiência e o setor que ela trabalha a reboque, né? E aí, quando começou o trabalho com as empresas, eu comecei a fazer recortes dentro do agro para falar de aspectos mais técnicos. Tem um podcast com uma empresa de nutrição animal, vou falar sobre bovinocultura de corte, né? Linhas gerais. Uma empresa de defensivos, vou falar sobre proteção de plantas, né? Uma empresa de software de gestão, vou falar sobre gestão rural. Então eu fecho as caixinhas de acordo com os projetos patrocinados das empresas. E assim, o foco é sempre gerar o melhor conteúdo possível, porque eu trato o meu ouvinte igual adulto, entendeu? Todo mundo sabe que aquele projeto ali é patrocinado. Eu não preciso ficar falando que vou vender isso, vou vender aquilo. Não, cara. Eu tento gerar um conteúdo de valor que quem escutar vai aproveitar aquele conteúdo da melhor maneira possível. Para mim, essa é a maneira mais inteligente de você fazer um conteúdo que é patrocinado por empresa e tudo mais, né? É o jeito que eu gosto de consumir um conteúdo, por exemplo. Com certeza. Eu assino embaixo. Bacana demais, Paulão. Vamos falar um pouquinho agora sobre AgriHub, né? O que a gente pode esperar dessa iniciativa, né? Como que ela contribui para o desenvolvimento do agronegócio? Principalmente aí no MT, eu vejo que você está indo para cima e para baixo com a galera aí, diversas empresas chegando no Hub. Conta pra gente um pouquinho como que funciona lá dentro do AgriHub, Paulão. Cara, o AgriHub, ele é uma iniciativa, né, um hub de inovação. A diferença é que ele surgiu dentro da casa do produtor rural, né? Nós fazemos parte do sistema FAMATO, que é o sistema sindical patronal, né? Então ele é composto pelos sindicatos rurais, pela FAMATO, pelo Senar, pelo IMEA e pelo AgriHub, né, que é a casa mais nova aí do sistema. Então ali é onde a gente nasceu, né? Então tem essa pegada de estar perto do produtor, né? Um pouco diferente dos outros hubs, que tem patrocinadores de empresas, né? Que aí você faz trabalhos voltados de inovação aberta e tudo mais. O nosso objetivo, a gente tem trabalho com empresas também, mas o nosso principal objetivo é entender com mais profundidade os problemas, as dores dos produtores rurais de Mato Grosso. Então a gente faz o scouting ao contrário, né? Ao invés de pegar as dores da empresa e buscar startups para resolver dores da empresa, a gente pega os produtores, entende as dores dos produtores, acha as startups para conectar os produtores e as empresas que estão próximos a nós, né? Sempre com o objetivo de fazer com que o produtor de Mato Grosso tenha acesso, conheça as tecnologias para que ele possa prosperar, né? No fim do dia a gente quer que o produtor prospere, porque o produtor prosperando, o agronegócio prospera, o agronegócio prosperando, o Estado prospera e o Brasil também, por consequência, né? Então a gente tem essa pegada bem forte de entender a necessidade do produtor, né? Então grande parte dos nossos esforços nos próximos anos vai ser focado em entender com mais profundidade as necessidades, os desafios dos produtores. Então a gente já começou com alguns projetos de design thinking junto com produtores nos sindicatos rurais esse ano. Ano que vem nós vamos fazer mais trabalhos como esse, vamos fazer rodadas regionais mais específicas, com temas específicos junto com startups. Então a gente está com uma agenda bem interessante para 2024. Acho que a gente vai conseguir fazer bastante
muitos barulhos aí, cara, porque todos esses trabalhos vão gerar relatórios que vão ser públicos, né, que a gente vai basicamente mostrar para todo mundo que existem muitas oportunidades, né. Às vezes a gente tem aí muitas startups trabalhando no mesmo segmento, né? E mostrar que existem muitas oportunidades em vários outros segmentos dentro do agro, né? Bacana. E o AgriHub, daí, no caso, ele trabalha com os produtores rurais somente do Mato Grosso, Paulão, ou a nível Brasil? Não, o nosso foco hoje é entender as dores dos produtores de Mato Grosso. E porque nós temos o recorte de estar dentro da FAMATO, né, que é a Federação de Agricultura aqui do estado de Mato Grosso. É óbvio, cara, que assim, a grande maioria das startups, elas têm o sonho de entrar em Mato Grosso, muito por conta do volume, né, da quantidade de produtores, da quantidade de área que a gente tem aqui. Exatamente. Então a gente entende que o cara resolvendo um problema que tá aqui, ele vai prosperar também, né, a startup, a empresa de tecnologia, ele vai prosperar. Então, assim, a gente percebe que as empresas, né, todo mundo quer entrar aqui. Só que não é tão simples assim. Então, uma outra vertente do nosso trabalho é tentar ao máximo adaptar essas tecnologias, essas empresas, à realidade de Mato Grosso, cara, que ela é uma realidade muito particular. E não é porque o cara é produtor de soja em Mato Grosso que é uma coisa só. Mesmo dentro de Mato Grosso tem muitas diferenças. O produtor da região oeste não é o mesmo da região médio-norte, que não é o mesmo da região leste, né? Então a gente tem um trabalho muito, muito importante de fazer com que essas startups não queimem o cartucho aqui. Não, e é bacana demais, ajudar, né? Com feedback com eles. Que geralmente os hubs, como você mesmo mencionou, ele tem uma visão mais B2B, né? E vocês estão com foco total no produtor rural, e isso me traz muito uma questão, tipo, de uma verdadeira experiência do produtor rural mesmo, né? Porque uma coisa é o hub, ele trabalhar, às vezes, com a perspectiva do que a empresa traz e as startups trabalharem aquilo ali dentro. Outra coisa é como vocês estão fazendo, que é a coleta do feedback direto lá na ponta já, mapeando isso, mostrando até mesmo, talvez até oportunidades para o próprio produtor, qual ele ainda não tinha percebido, que pode talvez ser trabalhado, e depois levar para dentro de casa e falar assim, olha, a gente tem uma oportunidade de tecnologia, de processo, não sei o que a gente pode desenvolver aqui dentro, porque existe essa oportunidade no campo, né? Então, quando a gente vai primeiro no produtor e depois vem para cá, a oportunidade que a gente tem de transformar com que isso seja algo muito mais grandioso, exatamente pelo valor agregado que existe para o produtor, ela acaba se tornando um boom bem maior, né? Sim, cara. E tem um monte de problema, Tony, que não necessariamente a tecnologia vai resolver, mas são extremamente impeditivos para que a tecnologia seja aplicada no campo, né? Você pega, por exemplo, energia elétrica, sabe? Em Mato Grosso a gente tem muito problema com estabilidade da energia elétrica, né? Mão de obra qualificada, estrada, armazenagem, né, logística de uma maneira geral, entendeu? Então tem muita coisa que a tecnologia não vai resolver, mas que são problemas grandes que influenciam diretamente na aplicação da tecnologia no campo, da conectividade, entendeu? As coisas básicas assim, que a gente também quer dar luz a esses problemas, porque eles são problemas extremamente graves e que impedem com que a tecnologia seja aplicada no campo na sua plenitude, sabe? Fantástico, fantástico. Paulão. A gente já falou um pouquinho sobre Nutripura, sobre sua passagem por lá, né? Você já falou um pouquinho como você cresceu e sua gratidão exatamente por tudo, que eles continuam patrocinando ali o Agro Resenha e continuem no Nutripura. Isso aí. E se quiser patrocinar mais, lives e tudo mais, Paulão conhece um cara aí que vocês podem patrocinar também no Nutripura. Vamos junto. Paulão, gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre esses projetos lá. Eu sei que você tomou a frente lá do projeto Canivete, né, e também teve o projeto Carne na Mesa. Conta pra gente um pouquinho sobre essas iniciativas aí, quais foram os impactos que elas tiveram, porque a gente sabe que sua passagem no Nutripura ela foi tão grande, e acho que falar desses projetos aí, a gente consegue trazer um pouquinho mais essa dimensão também. Pô, cara, até legal ter resgatado, cara, que esse projeto Carne na Mesa foi um projeto muito lindo, assim, que a gente fez, porque foi na época da pandemia, né, aí todo mundo começou a fazer ações para arrecadar a cesta básica e tal, né, e o negócio da Nutripura é pecuária de corte, né, e o produto principal da pecuária de corte é carne. Então a gente fez um
baita de um trabalho da hora, assim, de captar grana dos pecuaristas, os pecuaristas que bancaram a gente distribuir cesta de carne para as pessoas mais que necessitavam, sabe? Que fantástico. Então, assim, a gente distribuiu, eu não lembro agora os números, tá? Já faz um tempinho, mas foi em várias regiões aqui do estado, em Rondonópolis, na região oeste de Mato Grosso também, que a gente distribuiu várias cestas de carne mesmo para as pessoas, sabe? Então foi um projeto bem bonito que a gente fez ali, foi um projeto legal pra caramba. A gente finalizou na verdade a gente iniciou, né, com uma live que teve banda e a gente fez um negócio bem legal, arrecadamos, não vou lembrar os números, arrecadamos uma quantidade considerável de grana para poder fazer rodar isso, né? E a gente pensou assim, cara, não dá pra gente dar carne uma vez. Então as famílias que foram beneficiadas, a gente forneceu essa cesta de carne por alguns meses consecutivos, assim, sabe? Então foi um projeto bem legal, cara, que a gente tocou na época da pandemia. Foi bem em 2020 mesmo, no auge ali do negócio, né? Então, meu trabalho na Nutripura, na época, eu entrei lá para gerenciar um projeto chamado Canivete, né? Que era um projeto que a gente tinha uma relação muito próxima com os produtores, né? Com os clientes e as grandes contas em especial. E o que a gente fazia? Basicamente, o projeto Canivete, você pega no Canivete suíço, né? São várias ferramentas numa só, né? Então, a ideia do projeto Canivete era justamente essa, ter vários projetos, várias ferramentas numa só. A Nutripura é muito forte em nutrição animal e presta um serviço muito diferenciado de pós-venda, né? Só que a gente era muito bom em fazer os projetos técnicos, né, implementar. Só que a gente sempre buscou parceiros para fazer coisas que a Nutripura, essas empresas faziam melhor do que a Nutripura. Então, pega uma empresa de nutrição, de gestão, e vamos fazer uma parceria com essa empresa de gestão para ela implantar a gestão da fazenda do cara, né? Então a gente fazia essa ligação. Então a minha função sempre foi fazer a ligação entre o produtor e os nossos parceiros, né? Então empresa de gestão, alguns consultores em outras áreas. Então a gente ia fazendo esse jogo. No final da minha passagem pela Nutripura, eu já estava trabalhando no marketing. Olha, não tem como, então... Paulão. Tá enraizado aí, Paulão, tá no sangue. Então, tem um carinha ali que tem um podcast, eu acho que ele pode fazer isso aí legal. E aí a gente começou um projeto bem legal do marketing digital da Nutripura, que hoje tem uma presença bem forte, né? Na época a gente cresceu bastante as redes sociais, começou a fazer alguns materiais legais para captação de leads, né? Até na época a gente começou a fazer um trabalho bem interessante e de fato conseguimos efetuar vendas boas ali vindo dali, né? Então foi um trabalho muito legal, cara. Eu saí da Nutripura meio contrariado, na verdade, porque eu gostava muito de fazer o que eu fazia lá, mas a situação não teve jeito, eu tive que sair para tocar meus negócios, cara. É uma missão maior, né? Mas acredito que o seu legado você pode deixar lá, não só lá, mas por onde você passou, né, Paulão? Assim, por onde você passa, você tem deixado o seu legado, tem deixado a sua história com muito profissionalismo diante de tudo aquilo que você faz. Mas diante de todas essas missões, tem uma que você assumiu recentemente também, que é ser pai pela terceira vez. E essa é uma missão das mais honrosas, das mais maravilhosas que o homem pode ter na vida. De uma vez só, eu imagino 3 vezes então, né? Então, assim, como que você tem conciliado vida profissional intensa que é hoje dentro do AgriHub, com um podcast, com uma agroresenha e mais todas as responsabilidades, alegrias da paternidade que são exigentes também? Cara, eu falo pra todo mundo que a paternidade, ela faz você ser uma pessoa muito mais produtiva. Assim, no fim do dia você tem que fazer tudo naquele espaço de tempo que você tem para fazer, e se você não fizer, né, o resultado não vem, você não consegue entregar o que você precisa entregar, né? Então você precisa performar melhor quando você tem filho, porque ter filho te consome, cara. Você chega em casa, acabou. A hora que você chega em casa à noite, você vai num parquinho, chega, vai dar um banho, vai dar Eles comida. Eles não querem saber o que aconteceu com você no seu dia, né? Quer saber. Eles querem ser 200% de você. É isso aí. Então, assim, pra mim foi todos os meus filhos, o nascimento de cada um dos meus filhos foram molas propulsoras, assim, na minha vida. E no fim do dia, eles aconteceram várias mudanças. Todas as vezes que nasceu um filho, aconteceu uma mudança muito grande na minha vida.
Quando a Olivia nasceu, eu troquei de emprego, saí do IMEA e fui para a Nutripura. Em 2021, né, quando eu saí da Nutripura para assumir 100% o podcast, foi quando o Bento nasceu, né, um pouco antes do Bento nascer. E agora, quando eu assumi o AgriHub, o Caio nasceu, que é o meu mais novo. Então, todas as mudanças grandes, assim, profissionais, elas estão associadas ao nascimento de um dos meus filhos, né? Então, galera, vocês já sabem, né? Se vocês encontrarem aí a esposa do Paulão grávida em algum momento, se prepara que vem mudança. Se prepara. Cara, e é muito louco. E assim, tem uma questão, né? Porque quando você tem filho, cara, você faz tudo em prol deles, né? E a maior parte das pessoas esquece um pouco de si mesmo, né? Então, hoje eu gosto muito de correr, acho que você sabe disso, né? É um esporte, assim, que salvou minha vida, inclusive, né? Eu falo isso pra todo mundo, que o esporte, quando entrou na minha vida também, na verdade, foi a primeira grande coisa, a primeira grande mudança na minha vida veio com o esporte, né? Não foi nem com os filhos, foi com o esporte. A partir dali, quando eu emagreci, né? Eu era obeso pra caramba. Acho que eu cheguei a pesar uns 130 quilos, com certeza. E com o esporte, tá, eu emagreci. Então, esse é uma das coisas que eu não posso tirar da minha vida, né? E a leitura também é um hábito que eu adquiri há uns 5 anos, 6 anos, que, cara, eu não posso tirar da minha vida. E quando nasce um filho, você meio que vai deixando de lado algumas coisas, né? No nascimento dos 2 primeiros filhos meus, eu deixei de lado a corrida, eu priorizei a leitura. Então, hoje eu tenho uma rotina de acordar bem cedo mesmo. Entre 3h30 e 4 horas da manhã eu tô acordado, faço a minha leitura, faço a minha corrida, o meu esporte, e aí depois eu vou fazer as coisas pros outros, né? Que é o trabalho, cuidar da família, né? A família é o trabalho, né? Então, quando você tem filhos, você tem que aprender a gerenciar bem o seu tempo para ter espaço, né, para tudo, né, cara? É o equilíbrio, né? É isso aí. Não, falou tudo, Paulão, porque eu serviu a carapuça aqui todinha, porque é exatamente isso. Eu falo que eu também acordo mais cedo, não é porque eu gosto de acordar mais cedo, não. Eu acordo mais cedo porque eu preciso fazer coisas as quais que se eu deixar para depois eu não vou fazer, né? Então é realmente... Então, fazer também a minha corrida, fazer as minhas orações de manhã, ler o meu livro mais cedo antes de começar a rotina de trabalho, é o que eu faço também, porque se eu for deixar para depois, eu já sinto que eu tô começando o dia errado. E se eu deixar para depois, no meio do dia a esposa já liga falando que marcou não sei o que vai precisar não sei para onde, e daí chegou, enfim, eu acabo não fazendo. Então, eu acordo mais cedo é porque eu preciso mesmo, né? Você acaba sendo que ter um pouco mais exigente com você mesmo. E quando você fala de produtividade ali com o filho, é exatamente isso, né? Eu falo que não é a quantidade de tempo que você trabalha, mas é o quanto você entrega em pouco espaço de tempo, por exemplo, né? O quanto você consegue ser produtivo. Então eu também trabalho nesse sentido. Eu posso a inteligência, cara. A inteligência de você saber onde você vai colocar esforço, onde você vai colocar. Na verdade, a produtividade é a habilidade que você tem de dizer muitos nãos para muitas coisas. Mais não do que sim. Exatamente isso. Boa, Paulão. Cara, fantástico. Eu queria te encher de pergunta aqui, tem tanta coisa pra perguntar. Tinha tanta coisa planejada, mas a gente tá dando quase 1 horinha aqui. E eu quero ir pra um momento um pouquinho mais descontração do nosso podcast aqui, Paulão. Que é uma pergunta, e atrás de toda pergunta aqui, é claro que ela tem um objetivo. A pergunta é: qual é a comida que Paulo Ozaki mais gosta? Churrasco, mas sem sombra de dúvida. Eu sou bom na cozinha, viu, cara? Eu sou bom na cozinha, eu sou bom. Eu gosto de fazer comida, cara. O meu churrasco, eu gosto. Já falei com diversas pessoas aqui, já falei com Marina Pittini, já falei com Renato Buranello, já falei com o Ben, já falei com Renata Maron. Todo mundo fala que é bom na cozinha. Só tô esperando me chamar pra poder comer. Churrasco eu não nego não, hein? Quero só ver. E que carne? Pode vir. O boi tem que morrer? Tem que valer a morte dele? Tem que ser mal passado, bem passado? Como que é, Paulo? Bem mal passado, do jeitão boiadeiro mesmo, cara. Tem que ser o melhor jeito. O famoso sushimu. É isso aí. Boa, Paulão. E sabe fazer um bom churrasco também, Paulão?
Opa, minha especialidade, pai. Aí sim, hein? Bom, vamos combinar esse passar-raiva aí que eu vou gostar. Paulão, Bora. churrascão rodando, aquela picanha, aquele contrafilé com aquela gordurinha, aquela farofa, aquele vinagrete, criançada correndo pra cá, enfim, aquele ambiente gostoso. Com quem Paulo Ozaki gostaria de estar dividindo aquele churrasco delicioso? Pode ser uma personalidade do agro ou não, um autor de um livro ou não, um cantor, enfim, né? Um ator, um artista, uma celebridade, não sei. Com quem Paulo Ozaki gostaria de dividir um belo prato de churrasco? Eu adquiri um hábito de estar sempre junto de pessoas muito melhores que eu, sabe? Eu gosto de estar perto de gente que é melhor que eu. Só que quando eu compartilho de um churrasco, né? Eu gosto de estar perto da minha família, cara. Então, assim, eu troco qualquer personalidade pra estar com meus filhos, com minha esposa, com meus pais. Assim, eu gosto de fazer churrasco pra eles, sabe? O momento de estar com uma personalidade, com alguém, é um outro momento, né? Mas esse momento de dividir um churrasquinho, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, assim, é estar junto dos meus, cara. Eu não troco isso por nada, não. Não tem maior estrela do que essa, Paulão. Eu falo que, pra minha esposa, eu também amo fazer churrasco pra eles, né? E eu falo que, eu quando era moleque, eu sonhei mesmo de pedir pra Deus, assim, de que um dia ele me desse um filho, né? Uma esposa, um filho, uma família, de que um filho ele viesse pedir um pedaço de carninha na beira da grelha ali pra mim. E não tem coisa mais gostosa você tá ali na grelha, cortar um pedacinho pra ele dar na mãozinha dele, assim, ele sai correndo, brincando com um pedacinho de carne na boca. É a coisa mais gostosa de ver. E você fala assim, meu Deus, obrigado por essa oportunidade. Maravilha, Paulão. Paulão, vamos ter que juntar as famílias. Sinto muito te informar. Vou ter que pegar as costelas aqui, botar o fogo no chão e fazer esse churrasco acontecer, homem, agora. Ó, costela, o melhor assador de costela que eu conheço é meu irmão. Eu já não sou bom de costela. Mas nós vamos fazer também. É família mesmo, não importa não. Chama o homem também que nós faz. Paulão, aí, um livro e uma música. Porra, cara, um livro, não dá pra falar um livro só, meu amigo. A leitura é uma construção sobre geração de valor, né? Falou pra gente aqui. Cara, tem muitos livros que me ajudaram muito, sabe? Meu livro de cabeceira mesmo é O Monge Executivo. Eu leio esse livro há pelo menos uns 13 anos, cara. Todo ano eu leio ele, é um livro pequenininho, então todo ano eu dou uma passada por ele, né? Mas tem vários livros que me ajudaram muito. Eu gosto muito de ler biografias, né? Biografia eu acho que é uma maneira de você saber da vida de uma pessoa que teve muito sucesso e aprender ali, né? Então tem várias que eu acho muito legais, né? Gosto muito da biografia do Rondon, a biografia do Marechal Rondon, né? Gosto muito da biografia do Churchill, volume 1 e volume 2. Fantástico. Gosto muito da biografia do Alexandre o Grande, ele recentemente a biografia de Napoleão também. Então são todas biografias muito boas, né? No universo que eu vejo assim que do comportamento, né, e tudo mais, tem um livro muito bom que chama acho que é Mentes Moralistas, cara. Esse livro abriu muito a minha cabeça. Rápido e Devagar também é um livro muito bom, né? E tem um outro, que esse é muito animal, que é assim, ó, os generalistas vencem em um mundo de especialistas, sabe? Eu me considero um cara muito generalista, entendeu? Eu não tenho um conhecimento muito aprofundado de muita coisa, de alguma coisa muito específica, mas eu sei um pouquinho de várias coisas, sabe? Acho que o podcast também me ajuda muito nisso, né? De conhecer várias pessoas, né? Vários ambientes. Então esse livro é um livro animal, cara, que assim vale muito a pena ler, sabe? Por que generalistas vencem em um mundo de especialistas? Esse livro é muito legal. Ih, cara, podia dar um catatal de livro aqui pra você, cara. Não, só hoje você já deu 4 indicações de livro aí pra galera que vai entrar aqui na biblioteca do Influenciagro. E uma música, Paulão? Porra, gosto de rock and roll, hein, cara? Gosto eu muito sei de rock and roll. AC/DC, Guns N' Roses, gosto mais AC/DC. Creedence, cara. Creedence eu gosto muito, das antigas também. Você sabe que eu tive uma banda de metal, né? Já te falei isso? Não, isso ficou pro final. Não sabia disso não, verdade. Conta aí. Tive uma banda de rock and roll, cara. Mas chegava a fazer show aí, espalhado e tudo mais? Fiz show junto aqui. Não foram muitos, mas fiz. Mas era o que? Você era o vocalista, o cara da guitarra, do baixo, batera? Era contrabaixo. Boa. Isso aí. Meu cabelão amigo, grande? Tem história aqui, viu? Cabelão grande? O meu não tem como. Não tem como ficar grande. O meu não fica bonito, não.
Mas tive banda de rock and roll, né? Metal também. E aí mais pra frente eu tive uma bandinha de sertanejo. Eu tocava mais pra tocar, não era uma paixão assim, não. Eu gostava muito de rock and roll, cara. Maravilha, Paulão. Paulão, e pra encerrar nosso bate-papo, que, cara, mais uma vez, foi uma honra em ter aqui você com a gente nesse 14º episódio do Influência Agro. Você me disse que em 2017 você fez 15 episódios do Agro Resenha, que foi o contratinho que você assinou com seu amigo. Eu tô vendo que eu tô fechando o meu primeiro ano com 14, então eu tô numa média boa aí também de seguir aí a sua linhagem, como eu falo, como você continua inspirando. Então, tô no caminho. Paulão, deixa uma frase pra gente. Eu sei que você já tem uma frase que é sua, e, né, se for chover, como que é? Se for chover, não precisa molhar a horta. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Isso. Mas tirando essa, Paulão, diz uma frase pra gente, pra quem tá acompanhando. Pode ser uma frase de final de ano, uma frase de um autor de algum livro que você gosta, enfim, uma frase sua mesmo espontânea aí pra galera que às vezes quer começar na comunicação, que quer começar no agronegócio, mas que ainda não começou. Porque assim como você, que era um garoto urbanizado, eu também sou um garoto eu também fui um garoto de quebrada, né? Nasci aqui no interior de São Paulo, São José dos Campos, né? Num bairro de muita origem, muito simples. Nunca tinha imaginado em trabalhar no agronegócio, apesar de morar em frente a uma granja, né? Era uma granja em Tambi, depois se tornou uma granja inativa, mas nunca imaginei trabalhando dentro daquela granja. E anos depois foram passar e atualmente agora fazem 3 anos, né? Tô indo pro meu 4º ano aí, atuando dentro do agronegócio. E não pretendo sair daqui nunca mais. Qual é a frase que você pode compartilhar com a gente, Paulão, para essa galera, pra gente poder fechar com chave de ouro esse 14º episódio? Cara, você perguntou dessa frase, né, cara? E assim, eu não lembro frases de cabeça, tá? Mas tem um livro que eu li que esse é um soco no estômago do tamanho do mundo, cara. Assim, parece que é o Mike Tyson te dando um soco no estômago, que é Em Busca de Sentido, que é um livro do Viktor Frankl. Esse cara, ele era um médico que é um psicólogo, na Segunda Guerra Mundial, isso, é um médico psicólogo que ele, na segunda Guerra Mundial, ele foi no campo de concentração em Auschwitz, né? E ali ele teve várias passagens, assim, ler o livro é foda, sabe? É complicado, porque você vai vendo o jeito que eram as coisas, né? E ele tem uma frase, cara, que eu tô tentando achar aqui agora, que é muito impactante, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas basicamente é o seguinte, você... É uma questão muito complexa, né? A vida. E ele viveu um negócio muito complicado, né, cara, na época. E eu vejo, assim, que hoje em dia, se você não se conhecer, não tiver autoconhecimento, né, e entender o que é o certo e o que é errado, e como que você pode ser a melhor pessoa dentro daquele universo, né, cara, eu vejo que esse é o caminho, assim, pra felicidade mesmo, né, cara. Então, eu não falei uma frase, porque eu não encontrei aqui, mas eu sugeriria ler esse livro, assim, pra você ver que sua vida tem sentido, tá ligado? Maravilha. Paulão, para a gente poder agora mesmo fechar, como que a galera pode te encontrar nas redes sociais, nas plataformas digitais, LinkedIn, Instagram, enfim, como que te encontra? Cara, estou em todas as redes sociais como @agroresenha, né? Qualquer uma dessas redes sociais que você entrar aí, eu tô com esse nome aí. E para achar o AgroResenha Podcast em qualquer agregador de podcast, qualquer plataforma de áudio, você busca lá por AgroResenha Podcast, você vai provavelmente encontrar minha voz por lá. Maravilha. Galera, quero agradecer a vocês por esse ano maravilhoso que a gente passou aqui nessa jornada. Manda aí, Paulão. Encontrei a frase. Vamos fechar, vai lá. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Essa é pra pensar, filho. Acho que eu nem sei como encerrar agora. Tô pensando aqui, a bolinha tá aqui, ó. Fantástico, Paulão. Cara, obrigado.
obrigado mesmo de coração. Foi uma honra poder fechar esse ano brilhante com um comunicador nato que nem você, com um cara de bom coração, com um pai gigantesco que você é, um marido abençoado que você é, enfim, eu sou suspeito para falar. Sei que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas você pode ter certeza que quando eu for te conhecer presencialmente, isso vai acontecer, se Deus quiser, agora em 2024. Eu vou te abraçar que nem um filho mesmo, assim, que nem um fã, porque apesar da gente ter quase a mesma idade, eu sou um admirador muito, muito grande, assim, do seu trabalho mesmo, de coração. E além de ter um carinho, um respeito muito grande por tudo aquilo que você já teve em consideração e tem em consideração comigo e com o meu trabalho. Então, obrigado mesmo de coração. Foi muito rico poder tê-lo aqui, encerrando esse ano, o 14º episódio do Influenciágro. Obrigado mesmo. Show de bola, vamos pra cima, meu querido. Se chover não precisa molhar a horta, não. É isso. E galera, todos vocês que nos acompanharam, né, durante esses 14 episódios do Influenciágro, né, muito obrigado a todos vocês. Desejo a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Agora em dezembro não vai ter mais live. A galera também quer descansar, ninguém quer mais marcar live comigo. Brincadeira, eu também preciso descansar, galera. Mas em janeiro a gente volta com corda toda, vão ser quadros novos, novas pessoas, novas entrevistas, tem bastante coisa bacana chegando em 2024, galera, mas eu não posso queimar a largada porque vamos esperar chegar janeiro, ano novo, coisa nova, vida nova, bastante coisa bacana chegando por aqui. Então, obrigado a vocês, desejo a vocês mais uma vez um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tamo junto, e 2024 é nóis. Não se esqueçam, o agro é pessoas. Tamo junto, galera. Um abraço. Muito bem, então, espero que você tenha curtido esse episódio aqui, essa live que eu fiz com o Anthony. Tenho certeza que foi super bacana aí pra mim e eu quero agradecer o Anthony também por essa oportunidade. E peço, aproveite e assine o podcast em qualquer agregador de podcasts aí, né, o Agro Resenha. Ele funciona e ele só existe porque você participa junto com a gente dentro desse processo. Então assina lá em qualquer agregador, em especial no AG Content, que é como se fosse o Spotify do agro e é um dos projetos aqui do Agro Resenha, é só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais também no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X, né, o antigo Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar um oi aí pra gente, sugerir entrevistados aí pro ano de 2024, tá certo? A gente adora quando recebe a indicação sua aqui pro podcast, tá certo? E nós fazemos parte, como você sabe, da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br, tá bom? Tudo de bom pra você, espero que o seu 2023 tenha sido maravilhoso como foi o meu e que 2024 seja cada vez maior e melhor, tá bom? Feliz Natal, feliz Ano Novo e, se chover, não precisa molhar a horta não, tá bom? Tchau, obrigado! E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.